Tudo que busquei e não encontrei, eu me tornei. A nossa convidada de hoje é formada em medicina. Ela é mãe da Havana, de 5 anos. Doutora Bonito Assu, seja muito bem-vinda e obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada a vocês. Doutora, eu gostaria que você começasse essa entrevista falando como que você percebeu que havia algo diferente com a sua filha. Bom, um dos primeiros sinais, que é muito clássico, né? A maioria das mães referem isso, é o atraso de fala. Porque geralmente a gente espera que a criança ela balbucie, né, no primeiro aninho de vida e fale algumas palavrinhas. E foi isso, a Havana ela balbuciou, mas ela parou nos balbucios, ela falava palavrinhas soltas, sem função, e a gente, só quando a gente percebe lá na frente o atraso de fala real, que a gente faz uma retrospectiva e vê que tinham muitos outros atrasos, né? A Havana era uma criança que não mandava beijo, não dava tchau, não tinha essa percepção social e essa reciprocidade. A fala é o que alarma, porque geralmente essa criança com 1 ano e meio não está falando nada, está falando palavrinhas isoladas. Então foi o primeiro sinal que nós percebemos ali. A sua formação em medicina claro, como pediatra, facilitou essa análise mais minuciosa? Em nada. Absolutamente? Absolutamente. Eu me formei, fiz pediatria e a minha primeira especialização foi em pneumologia. Então eu costumo falar assim que eu adorava pulmões e nunca me vi ali analisando e trabalhando com cérebros. Então minha primeira formação foi dentro da pneumologia. Quando eu fiquei grávida, a Havana nasceu e eu comecei a perceber alguns atrasos ali por volta dos 8, 9 meses, algumas coisas começaram a chamar a atenção. Alguns movimentos muito discretos, repetitivos, a falta de interesse por alguns brinquedos, né, pouco entendimento a alguns comandos simples, olhava pouco quando chamava pelo nome, discretos, mas já tinha, e eu comecei a estudar um pouco mais sobre desenvolvimento, depois sobre atrasos do neurodesenvolvimento. E aí, de fato, quando ela fez por volta de 1 ano, foi quando eu decidi estudar propriamente isso. A Havana não tinha diagnóstico fechado ainda. E foi quando eu mudei de especialização e passei para a área de transtornos do neurodesenvolvimento infantil. Aí fiz autismo, neurologia pediátrica, análise do comportamento aplicada e fui indo. Até a doutora fechar o diagnóstico da Havana, passou por quantos especialistas? 7. Nós passamos por 7 especialistas e pessoas assim que a gente... E que eu tenho um carinho gigante, sim, que a gente conversava, mas eu penso assim, hoje a Havana tem 5 anos, a Havana tinha 1. Não faz muito tempo, são 4 anos, né? Mas como nós sabíamos muito menos do autismo feminino, verdade, né? Do autismo em meninas, que é muito diferente. Então a Havana era aquela criança que ela ria, que ela ficava perto das pessoas, ela nunca tinha tido uma crise, ela nunca tinha tido uma desorganização. Então, as pessoas chamavam, ela olhava até, ela brincava. A grosso modo, ela respondia. Então, a maioria das pessoas fala, imagina, olha, imagina, ela ri, imagina. E isso, as dificuldades, elas ficavam encobertas por aquelas falsas habilidades, aquelas pseudo-habilidades, né? E quando que vocês fecharam esse diagnóstico? Porque aí você ia em médicos e os médicos diziam, não, tá tudo certo, ela olha, ela atende os comandos, como você mesmo disse, né? O autismo em meninas, ele é muito mais difícil. E aí, para falar desse, eu gostaria que a doutora falasse um pouco, quais são as particularidades do autismo nas meninas? As meninas, elas têm uma capacidade de cópia maior. Então, a maioria das vezes, isso é comum na adolescente e na mulher adulta também. Elas copiam muitos comportamentos, mesmo que elas não saibam para que serve. Então, geralmente, a menina ela é mais sociável, ela é mais... a sociedade espera que a menina seja, de fato, mais quieta, mais composta, mais caladinha. Então, aquela menina mais calada, mais quieta, mais afastada, ela acaba passando por baixo ali do filtro, né? Ela acaba passando assim, desapercebida. Então, elas tendem a copiar mais. Hoje, a gente consegue, por exemplo, já identificar
as diferenças entre autismo feminino e masculino, mas a gente não tem ainda instrumentos especializados para o diagnóstico e rastreio de meninas. Então, nós temos profissionais hoje que estudam mais sobre o autismo feminino, que têm esse olhar mais sensível, mais minucioso, mais atencioso a isso, né, a detalhes, principalmente meninas, nível 1 de suporte com altas habilidades. É o maior desafio. Por quê? Porque a altas habilidades, ela encobre muito essas dificuldades, né? Geralmente, mas é porque é muito inteligente, mas porque termina tudo antes, prefere ficar sozinho, e aí isso vai passando. Acaba mascarando. Acaba mascarando muito. Então, de fato, hoje nós já estudamos muito mais sobre a diferença, por isso que a gente fala dos autismos, né? E de espectro, porque são muito diferentes entre si. Mas ainda não temos instrumentos especializados aí, por exemplo, quando a gente pede uma escala avaliativa, hoje ainda a gente tem aí que de 3 para cada 3 meninos, né, uma menina é diagnosticada. E a gente já sabe que não é porque as meninas têm menos autismo, as meninas têm menos diagnóstico. Sim. Exatamente porque a maior parte dos instrumentos, eles são voltados para o masculino, né, para o autismo em meninos. Doutora, agora voltando na Havana, quando que de fato você teve um diagnóstico dela? Depois de tantos médicos que ela foi consultada? Né? Quando a Havana tinha 1 ano e 10 meses. Quando a Havana tinha 1 ano e 10 meses, eu fui fazer um curso sobre autismo feminino. E foi fora do Brasil. Cheguei lá, assim, a primeira aula falava de autismo em meninas. Que as meninas copiam mais, que as meninas elas conseguem entender mais comandos, que as meninas são naturalmente mais sociáveis e todas as habilidades hormonais, cerebrais, as diferenças e o impacto que isso tinha. E na primeira aula eu falei, Havana, tá isso. E aí quando eu voltei a gente fechou o diagnóstico, ela tinha 1 ano e 10 meses. Perfeito. A partir daí, como que foi o tratamento? A partir daí, eu falo que eu passei por uma fase de... Toda mãe passa, né? Você fica um período anestesiada. Por mais que eu sabia. Sim. Eu sempre falo que toda mãe que chega no consultório, quando ela recebe esse diagnóstico, ela já sabe. Né? Aquela sensação, aquele misto de, não, eu estava certa, mas meu Deus, e agora o que eu faço? Né? E foi isso que aconteceu. A partir daí, eu passei por uma fase ali onde eu não consegui conduzir tão bem o tratamento da Havana por uns 6 meses, luto. E veja, não é nem a questão, não era preconceito, não era nada disso. Era aquela sensação de o que eu faço agora? Será que a minha filha vai dar conta? Como que vai ser? Né? O que ela vai, por quais caminhos ela vai passar? E foi essa parte que mais me pegou. Então eu fiquei uns 6 meses ali, bem anestesiada, e foi quando a Havana começou a fazer as terapias, enfim, quando eu, de fato, me apoderei de tudo isso, falei, não, agora é esse caminho, a gente precisa seguir, foi quando eu comecei a estudar as outras áreas, né? Comecei a estudar sobre, a Havana tinha uma seletividade alimentar extremamente agressiva, ela só comia arroz e tomava leite, foram quase 3 anos assim. Então eu fui estudar sobre fonoaudiologia, fui estudar sobre o papel do fono, o papel do psicólogo, do psicopedagogo, do psicomotricista, de todos eles. Eu fui estudar por quê? Porque eu precisava saber o que esse profissional faz, qual é o impacto que ele tem na aprendizagem, nas habilidades, para saber indicar, né? A fonoaudiologia, que é extremamente complexa, ampla, né? Abrange muitas coisas. Toda essa questão da parte motora, da linguagem, da comunicação, da própria seletividade. Então, eu fui estudar tudo isso. Quando a Havana fez 2 anos e meio, a gente virou a chave. E aí mudamos todo o tratamento. A Havana era uma criança nível 3 de suporte. Ela fazia em média de 6 horas de terapia por semana. Foi quando a gente virou. A Havana começou a fazer 40 horas de terapia por semana, ter suporte domiciliar, suporte escolar, suporte clínico. E a Havana tinha um VIB-MAP nível 1 muito mal preenchido, era uma criança com pouquíssimas habilidades. Em 2 anos de intervenção bem feita, bem direcionada, com quantidade, com qualidade e quantidade, porque é extremamente importante que a gente saiba que a quantidade com a qualidade a gente tem mudança de prognóstico, mudança de resultados.
E hoje a Havana é uma criança nível 1, suporte 3 anos depois de uma carga horária alta, muito trabalho, muita dedicação, mas o resultado está aí. Então é possível mudar prognóstico quando a gente tem intervenção precoce, bem direcionada. Com ótimos profissionais, e faz toda a diferença. Faz muita diferença. Doutora, além das terapias comum que os nossos filhos fazem, né? O meu faz terapia ocupacional, fonoaudiologia, a parte da psicologia ABA, ele também tem intervenção em casa, ele faz música porque ele tem aquele ouvido absoluto, então fora aqui da clínica ele faz aula de música. A Havana tem mais algum tipo de intervenção? A Havana, ela também tem ouvido absoluto, né? Com 2 anos, assim, ela fazia musicalização. E aí a gente mudou para musicoterapia, que tem uma diferença gigante, né? Apesar das pessoas, às vezes a mãe chega, não, mas é musicalização, não, musicoterapia. Mas não, musicoterapia, né? É diferente, o profissional é diferente, a abordagem é diferente. Esse profissional geralmente está inserido num grupo que faz análise de comportamento, ou ele é um analista de comportamento, então é muito diferente um do outro. Então, a Havana fez um período de intervenção assistida por animais, ela fez fisioterapia porque ela tinha dificuldade com equilíbrio e ela tinha uma dificuldade motora. Mais hipotônica? Ela era mais hipotônica e, na verdade, ela tinha baixa percepção corporal. Do joelho para baixo, ela não sentia, então ela tinha essa baixa percepção e ela tinha uma busca oral muito aumentada porque ela tinha N outras alterações sensoriais. Mas a terapia, a fisioterapia, a hidroterapia, e em 6 meses de intervenção ela melhorou muito, ganhou equilíbrio, aprendeu a pedalar, pular corda, várias coisas que ela não fazia com essas terapias que a gente completou, né, o quadro terapêutico. Ela ganhou muitas habilidades que ela não tinha ainda. Ela toma remédio? Tem alguma medicação que ela acompanha? A Havana usou canabidiol por 3 anos. É muito legal tocar nesse assunto, porque muitas mães me perguntam assim, mas Bruna, medicação é para a vida toda? Agora meu filho vai usar medicação a vida toda? Eu falo, não, medicação não é para a vida toda, medicação é quando a gente precisar desse suporte. Nós temos suporte médico, terapêutico, medicamentoso. O que a gente precisar, a gente vai tomar mão. Então, quando é que a gente medica uma criança? Quando nós temos comportamentos que competem, né? Quando nós temos comportamentos interferentes e que bloqueiam a aprendizagem daquela criança ou diminuem o rendimento daquela criança. Então, agressividade, alto, hétero, né? Agressividade, aquela criança que desregula com a menor alteração do ambiente. Então, essas crianças que tendem a desregular mais, a gente acaba medicando. A Havana era uma menina com uma habilidade emocional gigantesca. Ela ia do amor ao ódio, assim, muito rápido, fração de segundos, né? Ela batia, ela tinha a questão não da auto, mas da heteroagressão. Sim. Então ela batia, mordia, puxava cabelo, se jogava no chão, enfim. E a gente não estava conseguindo controlar isso, e por mais que ela tinha bastante horas terapêuticas, o comportamento interferente acabava prejudicando. Porque ela não queria entrar na sala, quando ela entrava, ela desregulava. E aí, até que a gente trazia ela para o eixo de novo, a gente já tinha perdido 40 minutos. Então, isso levava muito tempo, ela demorava muito para voltar das crises. O transporte, né, sair de casa para a clínica, da clínica para casa, a ida e a vinda era crise. E aí foi quando a gente resolvi estudar sobre canabidiol. Hoje eu sou médica prescritora de cannabis, especialista para autismo, né? Então, ela começou a usar canabidiol, ela tinha 2 anos. E ela usou o cannabis até os 5. Recentemente foi quando eu fui reduzindo a dose e fui entendendo que tudo aquilo que ela precisava ganhar, ela já tinha recebido, ela já tinha conseguido alcançar. Que era a autorregulação emocional, hoje ela consegue se autorregular. Ela hoje não precisa estereotipar tanto, ela já consegue entender, né, as demandas e como ela faz, por que ela faz. Então, hoje a gente melhorou o sono, não temos mais seletividade alimentar. E uma coisa que a gente percebeu depois do uso do cannabis foi o aumento da intenção de socialização e de comunicação. A intenção, não é que o canabidiol faz essa criança falar.
é que aumenta a intenção de socializar, de comunicar, de troca. Então a gente aumenta a reciprocidade social e emocional. Então, com isso, ela começou a se interessar mais. A gente percebeu que ela começou a ficar mais regulada, melhorou o sono, ela começou a se interessar mais e aí ela começou a ganhar as habilidades que a gente precisava. E começou com uma dosagem baixa e foi aumentando gradativamente? Como que foi? Geralmente a gente começa com uma dose baixa, uma gota, duas gotas, depende muito do peso dessa criança. Hoje nós temos vários tipos de canabidiol, né? A gente tem canabidiol full espectro, broad espectro, isolado, combinado, hidrossolúvel, lipossolúvel. Então, quando a gente escolhe fazer uso dessa medicação, ela não é a primeira droga de escolha, tá? Mas muitas famílias, mesmo sabendo que ela não é a primeira droga de escolha, têm optado por tentar, né? Hoje eu tenho mais de 350 pacientes em uso e acompanhamento em uso de cannabis, com bons resultados, assim, bons resultados de verdade. Tem pacientes que você consegue pegar ali que 5, 6 anos de intervenção, 6 meses, 1 ano de uso de cannabis, você pega a anterior, muita diferença. Eu queria que a doutora falasse um pouco sobre a questão burocrática de conseguir a medicação, porque não é tão simples assim. Ela não é uma medicação que simplesmente vamos à farmácia e adquirimos. Gostaria que a doutora falasse um pouco sobre. O cannabis, ele precisa, hoje no Brasil ele está regulamentado, mas ele precisa de prescrição médica, acompanhamento médico, receituário azul. Por que eu estou citando isso? Porque algumas instituições, organizações, né, não governamentais, sem fins lucrativos, elas produzem cannabis. E essas famílias muitas vezes acabam tendo acesso ao canabidiol sem acompanhamento médico. Não é raro, é muito frequente que chega no meu consultório e diz: doutora, eu usei o canabidiol, mas eu não tive um bom resultado. E como que você usou? Qual você usou? A mãe não sabe qual ela usou. Se foi full espectro, se foi isolado, ela não sabe a dose. E assim, eu me deparei com uma situação ano passado que a mãe queria que eu prescrevesse o mesmo que ela já estava usando por causa do preço, enfim. E eu disse: mãe, eu não prescrevo aquilo que eu não conheço, né? Preciso saber, pede para eles me mandarem, né? Qual que é a composição, quero saber se é isolado, que tipo de canabidiol ele está usando. E era o canabidiol full espectro, mas veja, a Anvisa ela permite até 0,3% de THC e esse tinha 60%. E ele estava usando há 1 ano. Então, ela falou que ele tomava e dormia. Rebaixou demais, doutora. Ele tomava e dormia, mas claro, né, ele ficava entorpecido mesmo, de fato. Então, hoje nós não temos estudos ainda dizendo qual que é a consequência ou não do uso do THC em longa permanência, a longo prazo, daqui 20 anos. Quem usou THC em excesso hoje, com 3, 4, 5, 6 anos, como que vai ser quando ele tiver 20? Né? Porque a gente tem estudos que ligam o THC à esquizofrenia. Sim. Então, virou um emaranhado, assim, as pessoas elas meio que perderam essa noção. Ficou uma coisa de tipo, é natural. E aí eu deixo sempre muito claro, que o canabidiol é medicação. Você acha que houve um uso desenfreado? Na verdade, houve uma fantasia em volta do canabidiol e assim uma deliberação. As pessoas começaram a ter acesso, elas de repente não achavam médico, elas procuravam acesso de alguma forma porque achavam que era é natural, pode usar, né? Então o que a gente precisa deixar muito claro, a medicação precisa de prescrição médica. Mais que prescrição, precisa de acompanhamento médico, né? Porque a regulação da dose, o alcance da dose terapêutica ideal é um desafio. Sim. Porque cada sistema responde de uma forma diferente. Esse manejo é muito minucioso, né? A gente sabe que tem o canabidiol nacional e tem aquele que a gente importa. Uhum. E o que a doutora recomenda? O que é mais utilizado hoje em dia? O que nós temos de melhor resposta? Olha, a questão do nosso canabidiol, por incrível que pareça, ele é mais caro do que o importado. O canabidiol importado, ele tem saída em média de uns R$400, R$390. O canabidiol brasileiro nacional, ele tem saída em média de uns R$790, enfim. Então, assim, por incrível que pareça, né, deveria ser mais barato, tá aqui na farmácia, acesso mais rápido,
mas ainda é mais barato o importado, algumas marcas, obviamente. E hoje alguns tipos a gente ainda não tem no Brasil. Por exemplo, eu uso muito canabidiol combinado, que são alguns fitocannabinoides e canabinoides menores combinados com CBD. E a gente não tem ainda a maioria dessas apresentações a gente ainda não tem no Brasil. Então a gente acaba prescrevendo o importado por essas questões de manejo, de criança que responde melhor a esse e não a esse. E é muito importante que a família, quando ela decide, vamos testar o canabidiol, ela saiba por tudo que ela vai passar. Porque ela pode, por exemplo, usar o full spectrum e essa criança não se adaptar. Doutora, quando você fala de full spectrum, quando você fala que existem vários, o que é mais indicado dentro de um caso com autismo, por exemplo? Porque, por exemplo, quem está nos acompanhando vai entender todas essas nomenclaturas. Então, qual que é a diferença de um para o outro? A diferença é que o full, ele tem tudo. Ele é a planta completa. Obviamente com a dose regulamentada do THC, mas ele é a planta completa. O isolado, ele só tem o CBD. Ele é uma única parte dessa planta. O Broad, ele é essa completa, exceto o THC. Ele não tem THC. E os combinados são aqueles que a gente usa, por exemplo, CBD, que é uma parte dessa planta, mais o CBN, que é uma outra parte da planta. A gente junta esses dois e essa criança usa essas duas partes da planta. Quando a gente fala do full, por exemplo, a gente tem muitos adolescentes que se adaptam muito bem. A gente evita usar full spectrum para algumas crianças, por exemplo, epiléticos, a gente evita usar o THC. Então, geralmente, a gente vai optar pelo sem THC, que é o Broad, ou pelo isolado, ou pelo combinado. Não existe um tipo assim, para autismo, esse é o recomendado. Tem pacientes que usam de A a Z, e assim, às vezes do mesmo nível de suporte, mesma idade, mesmo peso, esse responde muito bem a um e esse não responde a outro. Por isso que é importante esse acompanhamento próximo e esse manejo. Porque se você não responde, se teu filho não respondeu bem ao full espectro, às vezes você faz o combinado e responde muito bem. Então, às vezes, essa família não tem essa orientação. Eu já recebi crianças há 2 anos usando uma gota de canabidiol. Então, assim, mas, doutora, eu não vi resposta. Uma gota, uma criança pesa 40 quilos. Então, assim, às vezes essa mãe tem acesso à primeira consulta, pega a receita, compra, mas não faz acompanhamento. A gente precisa lembrar que é medicação, precisa acompanhar porque essa criança cresce, ela ganha peso, tem outras alterações e precisa desse manejo mais próximo. Por isso que esse tratamento, quando a gente fala de tratamento para autismo, tem todo um conjunto. Eu tenho o médico, eu tenho a equipe multidisciplinar e eu tenho medicamentoso quando eu preciso. Então, se uma coisa não for alinhada à outra, eu não tenho um resultado de fato efetivo. Exatamente. A gente não pode deixar ponta solta. Sim. Eu sempre falo isso. Se a escola não funciona, é uma ponta solta. E é uma ponta extremamente importante. Meu filho passa 6 horas, 4, 8 horas às vezes na escola, né? Se a casa não funciona, porque às vezes, veja, eu como mãe de uma criança autista, e você como mãe atípica também, você já deve ter passado por essa parte da vida, que você levava para terapia e esperava o milagre acontecer. Eu fazia isso, eu levava e falava, não, a minha parte eu estou fazendo. Né? Passava 1 mês, 2, 3, minha mãe falava, nossa, mas não mudou nada. E em casa a gente fazia tudo errado. Exatamente isso que eu ia falar agora, doutora, porque aqui fala, gente, mas como assim? O Miguel se comporta perfeitamente com a terapeuta. Chega em casa, ele faz o oposto. Só que a autoridade dentro da nossa casa somos nós. A gente não pode atribuir ao terapeuta tudo, porque ele nos dá a condição de saber lidar. Só que quem está conosco, quem está, né, na verdade, com o filho, somos nós. Exatamente. Então, se a gente não tiver aquele, eu até brinco, né, aquela autoridade, adequar a rotina, sim, adequar os ambientes, exatamente, adequar o sono, a alimentação, são adaptações que a gente precisa fazer. Eu sempre falo, olha, na minha casa, depois que a gente virou essa chave, tinha rotina visual para tudo que é lado. O banheiro tinha, a sala tinha, o quarto tinha, o carro tinha, todo lugar tinha. Por quê? Porque a gente precisava de pistas, de partes da casa, por exemplo, que ela não conhecia, que ela não tinha habilidades ali dentro, ela olhava a rotina visual, ela conseguia entender melhor, e o banho, e foram muitas adaptações, adaptação da própria casa,
da própria rotina materna, paterna, do casal, da família, dos irmãos, né, do tempo de tela, enfim. E a gente foi adequando, e quando a gente de fato uniu essas 3 áreas, a gente sentiu aquele ligar na tomada, né, começou a funcionar. Deu start. Exatamente. É aquilo, né, doutora? Começa dentro de casa. Porque senão, se a gente não adequar, você falou agora de rotina visual, me lembrou muito, né? Na minha casa eu tinha agora que ele está maior, ele tem 7 anos, então tinha o calendário dos dias da semana, ele sabia perfeitamente o que ele ia fazer, e tinha a questão do banho também, era tudo muito orientado, e ele sabia perfeitamente. Então, assim, funciona para os nossos atípicos, mas para os típicos nós devemos fazer a mesma coisa, porque rotina na vida de uma criança é incrível e, de fato, faz toda a diferença. Doutora, agora que a gente falou um pouco sobre canabidiol, sobre a importância, eu gostaria que você falasse sobre a Expoterra. Eu achei brilhante quando eu comecei a ler a respeito e vi que você é uma idealizadora da Expo. Eu gostaria que você falasse para quem está nos assistindo o que vai ser a Expoterra, o que esperar desse momento. São 3 dias de feira. Gostaria que você falasse um pouco para a gente. A Expoterra é um sonho, né? A Expoterra, ela surgiu de uma necessidade diária, não só minha, mas de todas as minhas mães, de todos os meus pacientes. Eu vou linkar aqui com, por exemplo, a Havana tinha uma busca oral extremamente aumentada, ela comia muita massinha, mas era assim, a gente levava para TO, era um bolo de massinha, quando terminava tinha isso. E eu ficava desesperada, procurando uma massinha que ela pudesse comer, né, sem ser tóxica, enfim. E eu não conseguia encontrar. Ela precisou usar cobertor ponderado e eu não conseguia encontrar. Tinha algumas roupas sensoriais que me indicaram, olha, Bruno, tem roupa, fui estudar sobre roupa sensorial, mas eu não conseguia encontrar esses produtos, esses serviços. Eu não conseguia encontrar isso. Roupa sensorial, doutora, eu nunca ouvi falar. É de difícil, assim, difícil acesso. Às vezes, assim, mães de anos, autista de anos, que sofreu com jeans, com não sei o que, enfim, com tecido. A sensorial é isso, né? E eu não conseguia encontrar. E fui numa feira de papelaria para comprar material para a Havana. E buscando isso, né? O que tem de novo no mercado, de tecnologia, de repente, que ela possa usar, enfim. E conheci uma empresa que fazia vários produtos de papelaria, todos com produto alimentício. Pensando em crianças que colocam, eles pensaram nas crianças que colocam as coisas na boca. E aí eu falei para ele, apresentei para ele, o que é o autismo, você conhece? Ele falou, olha, eu já ouvi falar, mas não tinha pensado desse lado, expliquei, mostrei a van, enfim. E ele ficou encantado, ele vai estar lá na Expo, inclusive. E eles produzem produtos de papelaria, desde cola, corretivo, tinta, massinha, todos são produzidos com produto alimentício, podem ser consumidos sem problema. E diante de tudo isso, nesse dia eu olhei essa feira e falei, gente, se a gente tivesse algo assim para o autismo, como que facilitaria? Tem mãe que nem sabe que o filho dela não dorme bem, acorda várias vezes à noite. Se ela tivesse um cobertor ponderado, esse menino dormia a noite toda. Às vezes a gente medica para dormir, mas às vezes uma correção já faz diferença. Mas às vezes você não encontra, você não consegue, você não sabe quem faz, você não conhece, né? E foi quando surgiu a Expoterra. Surgiu dessa vontade da gente ter produtos, serviços, negócios, empresas, network rico, ambiente para esses autistas estarem ali, né, se sentirem inseridos, fazer network, se sentir pertencente. Então é um evento que vai trazer tecnologias, produtos, serviços, negócios, empresas, mas ele é um evento que foi pensado para o autista. Então ele é um evento inclusivo, ele é um evento que nós vamos ter suporte, nós vamos ter a área sensorial infantil, adolescente, adulto, né? Então a gente vai ter vários workshops, vários cursos. O maior congresso da América Latina, para 1.500 pessoas, dentro da Expo, vai acontecer dentro da Expo. A gente tem uma área de palestras gratuitas, a gente tem um programa de capacitação para professores, que é algo que é muito legal. A gente sabe como o professor, ele é um filtro extremamente importante, né?
a gente está falando muito sobre o homologa Camilo, Exatamente. né, parecer 50, e a gente já estava conversando sobre isso com uma professora, ela falou, Bruna, isso é maravilhoso, a gente tem instrumentos, né, a gente tem caminho para seguir, mas veja, eu tenho um caminho para seguir, eu preciso ser treinada para seguir esse caminho. Sim. E essa é a nossa principal dificuldade, doutora, porque assim, eu não tive problema com a escola do meu filho, mas muitas mães têm, porque ela chega dentro da instituição, por exemplo, a instituição onde meu filho estuda tem 13 autistas. Tem escolas aqui na Zona Norte que são grandes, numerosas, e tem 1, 2, às vezes só 3 autistas. Por quê? Porque muitas vezes não tem um profissional ali preparado, não tem um professor preparado para receber esse aluno. Então, voltando para a Expoterra, eu acho fantástico esse serviço que vocês vão oferecer. Então, assim, algumas palestras serão direcionadas somente para o público, para as escolas? Não, nós temos um curso que foi feito por uma equipe multi-inter e transdisciplinar, médico, nutricionista, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, voltado para o professor. Sim. Então a gente vai falar sobre o impacto da seletividade alimentar no aluno quando ele fica sem comer no momento do intervalo, quando ele volta. Sim. Que ele desregula, ele não aprende, ele fica mais nervoso. Quando os impactos que a alteração sensorial tem na aprendizagem, como que é isso na escola, como que é isso na sala de aula. Então é voltado para o professor. A gente montou esse curso exclusivamente para a capacitação deles e a gente está tentando trazer parcerias de prefeituras para que a gente tenha uma capacitação e uma qualificação profissional destes professores em massa, o máximo possível. Por exemplo, um dos exemplos, a gente recentemente fechou uma parceria com a Prefeitura de Taboão da Serra, que vai trazer mais de 1000 professores para dentro do evento para serem capacitados. Então, imagina o impacto social que isso vai ter. Né? O impacto para essas crianças, para esses próprios profissionais que vão ter ferramentas para trabalhar com essas crianças. Né? Nós estamos buscando parceria aí com a Secretaria de Educação de São Paulo para que a gente consiga fazer este movimento aqui, trazer esses profissionais para serem capacitados, qualificados e que tenham aí manejo com essas crianças também. Doutora, vai ter algum palestrante muito esperado dentro da Expoterra? Olha, nós temos muitos, nós temos mais de 106 palestrantes. Então nós temos tanto na área interna, né, que é a área que é um evento mais voltado para profissionais, sim, quanto na área externa. E nós temos assim uma diversidade de profissionais gigantesca. Nós temos profissionais, desde profissionais da psicopedagogia, da neurologia, do canabidiol, até mães que estão ali contando, mães autistas que tiveram um diagnóstico tardio, sim, que passaram por toda essa trilha dificultosa, que vão estar ali contando sua experiência. Nós temos profissionais que hoje são autistas e que hoje estão ali exercendo super bem sua profissão, porque é importante para que as pessoas vejam que é possível chegar lá, né? Que é possível, eu acredito que eu como mãe e todas as mães que estão ali, hoje quando a gente vê um autista adulto trabalhando, né, ativo, com a sua família, isso te remete ao teu filho, né? Então, a gente vai ter muitos profissionais em todas as categorias e a gente vai ter profissionais de fora do Brasil, né? A gente está trazendo alguns profissionais de fora que têm uma história dentro do autismo, enfim. Pode revelar algum? Por exemplo, uma mulher maravilhosa que eu sou apaixonada, que é a Fátima Dequante. Ela é mãe de um menino autista, ela é escritora, o Edinho era nível 3 de suporte, hoje ele é um adulto nível 1 de suporte. Né? Então ela escreve, ela estuda, ela fala sobre o autismo, ela é uma mulher assim, referência, e que ela vai trazer essa vivência ali para dentro, né? Vai ser distribuído, eu escrevi o primeiro manual de acompanhamento do autista e ele vai ser distribuído gratuitamente dentro da feira. Serão 10.000 unidades distribuídas dentro da feira. É um manual, como se fosse aquela carteira de vacina, sim, que você recebe. Esse manual, ele é parecido, mas ele é voltado para o autista. Então tem várias informações, além de todas essas informações que tem esclarecimento, falando sobre as terapias, sobre nível de suporte, sobre direitos, onde conseguir, o que conseguir, sobre deveres da escola, sobre os direitos dessa criança na escola. E uma parte desse manual
ela é para preenchimento. Então, para a escola preencher relatório, para o médico preencher relatório, para a equipe multidisciplinar preencher, pensando num instrumento único que essa mãe consiga levar e que os profissionais tenham acesso ao que os outros profissionais estão vendo, escrevendo e desenvolvendo. Eu vi que vai ter escolas participantes também. Gostaria que a doutora falasse um pouco, isso é muito importante. Algumas escolas já se interessaram por estar dentro do evento, algumas vão estar dentro do evento, pensando exatamente nessa visão de inclusão real. Porque falar que eu sou escola é inclusiva, a escola da minha filha é isso, nós somos inclusivos. Falei, quantos autistas você tem aqui? Nenhum. Então você não é. Então vamos aprender na prática, né? E aí a Havana foi essa primeira aluna autista dessa escola. E a gente qualificou todos os professores, todos os recepcionistas, pessoal da cozinha, pessoal da entrada, porteiro, porque a escola é isso. A gente fala do professor porque ele passa muito tempo com essa criança, mas é um todo. A escola, ela inclui todo mundo que está ali. Então as escolas hoje estão buscando, isso é muito importante, que eles entendam como é fundamental a participação deles nesse processo terapêutico. Não é nem só inclusão, é no processo terapêutico, porque isso traz sofrimento real para essas crianças. Tem uma criança que é nível 2 de suporte, ele está começando a ser alfabetizado agora, a mãe mudou de escola, a escola mandou um livro dessa grossura e ele precisava ler e fazer resumo. Ele mal escreve ainda. Ele é extremamente ansioso e a mãe me mandou fotos assim, da mão sangrando, de tanto ele arrancar a pele da mão, de desespero, porque ele não conseguia cumprir. E chorando, desesperado, ansioso, porque no dia seguinte ele não ia conseguir entregar a atividade e todo mundo ia rir dele. Então, a gente precisa entender, é impossível incluir algo que você não conhece. Se você não conhece sobre autismo, você não vai conseguir fazer uma inclusão real. Doutora, serão 3 dias de feiras. 3 dias. Então, que horas que começa? De que horas a que horas? Quais são os dias? A feira é sexta, sábado e domingo, dia 7, 8 e 9 de junho. O congresso começa às 8 da manhã, a gente faz uma imersão, então ele é bem direcionado para profissionais, pessoas que estão buscando ali capacitação profissional, né, conhecimento mais aprofundado. Ele começa às 8 e termina às 8. A feira, ela abre às 10, o credenciamento, e vai até às 9. Na sexta, no sábado e no domingo. Todas as empresas que estiverem dentro da Expoterra, toda a equipe da Expoterra, nós nos juntamos e criamos um selo azul. Eu ia chegar nesse ponto agora para a gente terminar. Eu achei muito interessante que eu vi que as empresas participantes, ao final, elas vão receber esse selo. Aí eu gostaria que a doutora falasse quais serão as atribuições para que elas pudessem receber, porque afinal de contas, assim, eu sou uma empresa que tenha produtos voltados para esse público, ou porque eu estou participando, eu farei parte? Eu gostaria que você falasse. O selo azul empresarial ele foi pensado como uma forma de premiação e uma forma de incentivo, né? Porque, veja, nós somos 1 para 36 hoje. E quando eu digo nós, às vezes a pessoa fala assim, autista também, eu falo, não, mas eu sou mãe de um autista. Então é nós, sim. Porque não existe um autista que essa família não seja típica. Então hoje nós somos 1 para 36, com tendência que nós sejamos 1 para 30, 1 para 25, né? Então nós precisamos que as empresas também enxerguem essas necessidades, né? Porque, veja, a gente tem uma empresa pequena que fabrica um alimento para uma criança que tem restrição alimentar, alergia alimentar, extremamente ruim o sabor, o paladar é difícil. Então, nós, por exemplo, vamos trazer lá dentro, a gente vai ter as vilas, a gente vai ter uma vila vegana, que é para incentivar que as empresas, elas não como good vibes, como forma de vida, mas voltado para a necessidade, que eles enxerguem esse público. Porque às vezes a pessoa fala assim, mas o autismo virou comércio, né? A gente escuta muito isso, mas veja, se a gente não adaptar tudo que a gente precisa, quem mais sofre é quem precisa. Sim. Então a minha filha precisa de um adaptador para ela segurar o lápis melhor. Se não tiver uma empresa que enxerga a necessidade dessa criança, ela fabrica esse produto, ele não vai existir. Exatamente. Ou ele vai existir em um valor muito mais alto e inacessível para algumas famílias. Então, quanto mais nós fizermos um movimento de que estamos aqui, temos necessidades diferentes, precisamos ser enxergados, precisamos ser vistos,
nós precisamos que produtos sejam desenvolvidos de acordo com a nossa necessidade, mais distante isso vai ficando, né? Então, a Expotel também veio com esse intuito, e o Selo Azul, ele veio com esse intuito de premiar aquela empresa que dedicou tempo, profissionais, estudo para desenvolver um produto específico voltado para esse nicho, para essa classe, né? E as empresas que estão nesse processo, que estão observando, que também produzam produtos, por exemplo, artesanato, arte, nós vamos ter espaços lá dentro, são áreas sociais, que é exatamente para que essas famílias estejam lá dentro também, para que elas tenham oportunidade de networking, de repente um artista, um autista que pinta, artista plástico, que esteja lá dentro. Então, de fato, é um evento multifacetado, né, que nós vamos ter muita coisa lá dentro e que vale a pena que estejamos lá, que nós estejamos esse movimento, que trabalha junto, que foca, que nós tenhamos aí todas essas pontas unidas para que a gente tenha tanto essa parte da escola dentro, da equipe terapêutica dentro, da equipe médica dentro, mas que a gente seja esse todo. A Expo ela vem com esse intuito de trazer tudo isso num único lugar para que essas pessoas, essas famílias, esses autistas, esses profissionais se conheçam e conheçam esses outros produtos, até para poder indicar, né? Você não consegue indicar algo que você não conhece. Verdade. Nossa, doutora, fantástico. Para a gente terminar essa entrevista, eu gostaria que você deixasse um recado para as mães que, assim como eu, assim como você, tem os nossos filhos nesta condição e estamos aí, buscando cada vez mais recursos para que eles possam ficar cada vez melhor inseridos nessa sociedade que nos julga o tempo inteiro e que olha para a gente e como olham muitas vezes para o meu filho, nossa, mas ele é autista mesmo porque ele não tem cara. Então a gente vive essa questão assim de forma muito recorrente. Eu gostaria que você deixasse um recado. Só sabe quem vive o autismo todos os dias. Eu digo assim, que eu sabia que o autismo existia, mas a partir do dia que ele bateu na minha porta, que ele entrou dentro da minha casa, que eu comecei a viver isso todos os dias, isso mudou a minha história, né? Eu falo que a Havana ela veio com missão gigante, né? De mudar tudo isso, de dar sentido para tudo isso, e que só quem vive isso na realidade, né? Só quem recebe uma mãe e sente o desespero dessa mãe, porque ela não sabe o que o filho dela tem nem como ajudar, né? Quem sente a dor dessa mãe de que a escola tá fechando portas, dificultando acesso, o convênio não está liberando terapia, essa criança está sem tratamento. Então são muitos fatores. E a mãe, ela é o pilar de tudo isso, né? A paternidade atípica ela não é fácil, o pai é extremamente importante, mas se a mãe ela não for esse pilar que está ali, as coisas não conseguem ficar estruturadas, né? Recentemente a gente perdeu uma mãe de 36 anos, com uma depressão gravíssima e que se deixou ir, né? E é muito triste, porque ela tem uma filha autista nível 3 de suporte, não verbal, e que ela estava desesperada, tanto ao ponto que ela abriu mão de si mesma para tentar suprir a filha, ao ponto de que ela esqueceu de quem ela era, né? De se cuidar, de cuidar da saúde mental, física, e hoje ela não está mais aqui. Então isso é um alerta extremamente importante para falar de saúde mental. Quantas vezes você sai de um lugar com o coração apertado porque alguém tratou mal teu filho, ou porque você percebeu que as outras crianças excluíram teu filho, ou riram do teu filho, né? Ou quantas vezes eu já ouvi assim, essa menina é doida, essa menina Ele tem problema? Isso, então assim, pais de crianças típicas, eduquem seus filhos para respeitar as diferenças. Eduquem seus filhos para que quando eles vejam uma criança com uma necessidade diferente deles, eles aprendam a respeitar. E para as mães, eu sempre falo isso, não pare até que seu filho seja a melhor versão dele mesmo. Não é de João da Maria, é dele, a melhor versão dele. Não pare, independente do que te digam, do que te falem, não pare. Faça o teu melhor, dê o teu melhor e o resultado sempre vem.
independente daquilo que a gente tem de limitação, de comorbidade, as potencialidades, elas existem, estão aí para serem trabalhadas. Então não pare, até que seu filho seja a melhor versão dele mesmo. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Nossa, foi fantástico. Gratidão e parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Na próxima semana a gente volta com mais um capítulo de Mais Atípicas Somos Muitas. Até lá!